Aliás, uma feliz coincidência que Vossa Excelência esteja presidindo essa sessão no momento em que vou abordar um tema de interesse do meu estado e do estado do Amazonas, mas, consequentemente, do interesse de toda a Amazônia. Porque o que nós temos visto acontecer na Amazônia é um tremendo descaso por parte do governo federal com as pessoas que ali residem. Ao ponto de que a legislação, não vou nem dizer a legislação, a Constituição é afrontada permanentemente. Eu fui procurado por várias pessoas que fazem transporte, tanto de ônibus quanto de cargas, pela essa rodovia que nos liga a Manaus, que dentro do trecho compreendido, dentro da reserva, não é que a BR esteja dentro da reserva. A BR é uma rodovia federal e a sua faixa de domínio afasta qualquer propriedade. Então, mesmo a reserva indígena estando de um lado e de outro da reserva, não há nenhuma justificativa para, por exemplo, primeiro, que os índios, através de uma ONG que os coordena, bloqueiem a passagem de qualquer transporte, senador Odaci, com exceção de ambulâncias, a partir das 18 horas da tarde. Quer dizer, então, à noite nós ficamos com uma estrada federal bloqueada por quem não tem autoridade moral, autoridade de fato para fazer. E, nem no entanto, isso vem sido feito vista grossa, nem o Supremo não resolveu ainda essa questão, que já foi judicializada. E aí, quando eu recebi essas denúncias sobre que o DENIT não consegue fazer as obras de recuperação desse trecho, porque há um jogo de empurra da FUNAI com uma ONG que cuida lá dos Waimiris e Atuaris. E eu, então, solicitei informações ao diretor-geral do DENIT sobre a realidade desses fatos, porque eu já cansei aqui de denunciar que nós precisamos ter um país onde a lei seja para todos. É evidente que a lei deve amparar primeiro os mais fracos, mas também há na Constituição uma coisa muito clara: todos são iguais perante a lei. E, recentemente, no julgamento de uma ação contra a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, o próprio Supremo colocou várias condicionantes, 19 condicionantes ao todo, inclusive a de que não precisa de permissão da FUNAI para qualquer obra pública dentro da reserva indígena e nem movimentação de forças armadas, etc. Mas olha a resposta que eu recebi, senador Odaci, do diretor-geral do DENIT, que, aliás, Vossa Excelência citou agora há pouco, que é o general Jorge Ernesto Pinto Frasch, por coincidência, um roraimense. Então, diz o ofício dele: assunto: BR-174, Amazonas e Roraima, celebração de convênio entre DENIT e a ACWA, que é a tal ONG. Senhor senador, refiro-me ao assunto em tela para informar Vossa Excelência que desde janeiro de 2013, veja bem, senador Odaci, de 2013, o DENIT iniciou tratativas com a FUNAI e com o IBAMA, estando presente um procurador da República, com o intuito de obter autorização para a execução dos serviços de restauração da BR-174 nos trechos localizados dentro da terra indígena Waimiri e Atuari. Dentre os encaminhamentos definidos em reunião, coube ao DENIT formalizar termo de cooperação com a Associação Comunidade Waimiri e Atuari, que é esta tal ONG que é presidida por um cidadão de nome Porfírio, que merece ser bem investigado, formar termo de cooperação com essa cidade para repasses de recursos para apoio à ONG no acompanhamento das obras de manutenção, conservação e restauração da rodovia BR-174, que liga o Amazonas a Roraima ou Roraima ao Amazonas. Em 22 de janeiro de 2014, portanto, senador Odaci, um ano depois, foi expedido pelo DENIT o ofício número 73 de 2013, que informou todos os detalhamentos para a execução das ações, para as ações serem realizadas, constantes da ata de reunião deverão ser remetidas pela FUNAI ao DENIT. Em 16 de abril de 2013, ainda do ano passado, por meio de ofício número 621, o DENIT solicitou à FUNAI o envio da minuta do termo de cooperação conforme definido na reunião ocorrida em janeiro de 2013.
Em 14 de novembro de 2013, o DENIT, com base em parecer da Procuradoria Federal Especializada, informou à FUNAI sobre a impossibilidade jurídica de formalização de termo de cooperação diretamente com a ONG e não com a FUNAI. Não com a FUNAI. O termo de cooperação for celebrado entre DENIT e FUNAI, como deve ser. É o correto. Em 16 de janeiro de 2014, por ausência de manifestação da FUNAI, o DENIT reiterou, por meio do ofício número 6 de 2014, o ofício anterior. Em 25 de fevereiro de 2014, a FUNAI encaminhou o ofício número 161, informando que o DENIT, determinando que o DENIT celebre diretamente com a Associação das Comunidades Oimirí e Tuaris o acordo que permita a implementação das ações de monitoramento e controle ambiental da rodovia, pois a celebração do acordo ou convênio constitui um compromisso do DENIT com a Associação Oimirí e Tuaris. Vejam bem, uma fundação que foi criada e é mantida para cuidar legalmente da questão indígena, induzindo um órgão federal como o DENIT a fazer convênio, digamos, por fora, com uma ONG, ao invés de fazer a própria FUNAI e que ela, sim, tivesse a cooperação da ONG. E aí prossegue o ofício. Por meio do ofício 994, de junho de 2014, o DENIT, na busca de uma solução alternativa para o impasse, para atender condicionante estabelecida pela Procuradoria Federal do DENIT, solicitou à FUNAI que fossem apresentados argumentos que comprovassem o nexo causal, do suposto dano ambiental com a compensação a ser feita e o repasse de valores à Associação Comunidade Oimirí e Tuari. Paralelamente, nos dias 21 e 22 de agosto de 2014, uma equipe técnica do DENIT foi enviada lá para falar com essa ONG para prestar auxílio na elaboração do plano de trabalho e reafirmar a necessidade de cadastramento do termo de cooperação nos sistemas de convênio do governo federal, o SINCONV, de acordo com as normas vigentes. Quer dizer, o DENIT até aceitou fazer o convênio com a ONG, desde que o convênio fosse formalmente registrado no sistema de convênio do governo federal. Quer dizer, é para fazer uma coisa com transparência, com clareza e dentro da legalidade. Na oportunidade, representantes da ONG informaram que, em razão das dificuldades para cadastramento no SINCONV, somente formalizará o termo de cooperação com o DENIT se essa exigência for dispensada. Quer dizer, essas ONGs, que já estão comprovadamente, a sua grande maioria, lógico que tem as exceções, estão comprovadas que elas vivem às custas dos recursos públicos e fazendo a utilização de maneira errada e até mesmo desonesta dos recursos. Quer dizer, ela quer uma dispensa de registrar um convênio num órgão que é próprio para isso, para que pudesse permitir o DENIT fazer as obras necessárias. Considerando que até mesmo as tratativas do DENIT com a ACWA ocorreram sem o acompanhamento do IBAMA, torna-se necessária a aprovação das despesas previstas no plano de trabalho por aquele órgão licenciador, cujos custos iniciais eram de 3,5 milhões e atualmente representam 6,2 milhões, com possibilidade de elevação, segundo o que foi informado pelo representante da ONG ACWA, caso o acordo não seja formalizado no curto prazo. Cabe registrar que não se trata de processo de obtenção de licença ambiental, já que a estrada está realizada, está feita, e sim de regularização da rodovia implantada há mais de 40 anos e que necessita com urgência dos serviços de manutenção para garantir a segurança e a trafegabilidade dos usuários, além de preservar o patrimônio público. Dessa forma, fica evidenciado o comprometimento do DENIT com a causa indígena, visando possibilitar a realização da obra. Portanto, entendo que não cabe proibição de trabalho de manutenção da rodovia, enquanto se busca uma alternativa para atender às exigências da ONG ACWA, de acordo com o estabelecido em lei. Por fim, por dever de ofício, alerta a Vossa Excelência que a permanência do impasse. Olha, chamo bem a atenção de Vossas Excelências. Por fim e por dever de ofício, alerto a Vossa Excelência que a permanência do impasse criado pela CWA e a FUNAI,
apresenta elevada probabilidade de interrupção do tráfego por falta dos serviços de manutenção, causando isolamento de toda a população roraimense e fragilizando a segurança nacional por se tratar de estado fronteiriço com 2 outros países. Senhor presidente, eu fui presidente da primeira CPI das ONGs aqui no Senado. E com todas as dificuldades que nós encontramos para investigar essas instituições, nós conseguimos listar 10 ONGs que nitidamente estavam praticando corrupção, desvio de finalidade de recursos, uma série de malfeitos que nós encaminhamos para o Ministério Público. Pois bem, vê-se agora que um órgão federal, apesar inclusive de uma decisão do Supremo, está sendo impedido de fazer uma restauração de um trecho da estrada que não está na reserva indígena. A rodovia federal, ela não está na reserva indígena, porque o domínio dela é de 100 metros por um lado, 100 metros por outro. Ali não tem propriedade de ninguém a não ser da União. E essa interferência indevida dessa ONG está causando, como diz aqui o general, o risco de não só nós roraimenses ficarmos isolados, como do Amazonas, mas como do país, o que pode complicar, inclusive, a nossa segurança nacional. Eu faço essa denúncia aqui hoje e comunico aos meus pares e aos roraimenses que me ouvem pela Rádio Senado e me assistem pela TV Senado, que estarei entrando hoje com ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo uma urgente decisão sobre essa questão, porque o Supremo já decidiu, na questão da Raposa Serra do Sol, que Forças Armadas e órgãos públicos, federais ou estaduais, não precisam de licença de FUNAI. E aqui nós vemos dois entravadores dos progressos da região amazônica. A FUNAI e o IBAMA, em conluio com uma organização não governamental. Então, eu, inclusive, além de entrar com essa ação no Supremo, porque pela urgência da necessidade de fazer a obra, eu vou também, após as eleições, requerer aqui a instalação de uma CPI para investigar a questão indígena e, notadamente, a FUNAI e essas ONGs que se dizem protetora dos índios, mas que, na verdade, me parece que cuidam muito mais da proteção dos interesses estrangeiros sobre a Amazônia. Pela ordem, presidente. Senador. Com o maior prazer. Mosair Cavalcante. Sobre o DENIT, eu estou fazendo um levantamento dos trevos das rodovias do DENIT no sudoeste de Goiás, que são os verdadeiros trevos de crime, porque são tão mal feitos, que temos alguns bem feitos. Se pegar a rodovia, nós estamos levantando de Rio Verde a Itumbiara, a rodovia federal, em 5 entradas de cidade, ela tem apenas um trevo com condições de não ter acidente. Os outros são cruzamentos, como na cidade, uma rua passa na outra. Nós não estamos reivindicando que seja feito elevado, que seja feito um túnel, não. Nós queremos aquele trevo que o carro sai, dá uma volta de 500 metros, volta, para não cruzar com um caminhão, para não ser pego, como vários já morreram nesse trevo, que ao atravessar, um carro bate no meio do outro. Porque nem sempre as pessoas respeitam ali que tem um trevo. Quem está acostumado passa em alta velocidade dos trevos. Certo? A sinalização pode até ter, não vou falar que não tenha, o DENIT coloca, mas o trevo não pode ser o lugar de acidente, como tem sido o trevo que liga Rio Verde a Quirinópolis e no sudoeste, essas rodovias que eu estou citando são federais. Na próxima reunião, eu estou levantando todos os números das rodovias do DENIT, pertence ao DENIT, as rodovias federais, para nós discutirmos aqui e eu reivindicar a direção do DENIT que organize esse trevo para nós. É muito importante. Eu acolho a parte de Vossa Excelência e sugiro, inclusive, a Vossa Excelência que solicite uma audiência com o general Frache, que é um homem acessível, que tem trabalhado com dificuldades, até porque
ele procura trabalhar dentro da lei e, como eu citei aqui, FUNAI, um órgão federal, uma fundação subordinada ao Ministério da Justiça, o IBAMA, outro instituto federal subordinado ao Ministério do Meio Ambiente, quer dizer, órgãos federais atrapalhando um órgão federal de cumprir o seu dever. Então eu quero aqui repetir que eu estou entrando com ação no Supremo Tribunal Federal contra essa situação caótica que se arrasta desde 17 de janeiro do ano passado. O meu estado tem pago um preço muito alto por pertencer ao Brasil. Mais de 50% do nosso território já são reservas indígenas. Outros 20% são reservas ecológicas. Sobra aí alguma coisa em torno de 20%, 30% para o estado sobreviver e desenvolver. E ainda por cima, quer dizer, uma rodovia que foi feita há 40 anos não pode ser mantida. Aliás, semelhante com o caso daquela que vai para Rondônia, 319, não é isso? Que tem um trecho que está deteriorado. É Ariquemes, Nova Mamoré. Exatamente. Então, um trecho da estrada já feita se deteriorou e o IBAMA e o meio ambiente não permitem que sejam feitos os reparos. Isso é um Brasil que merece realmente ser repensado. Nós da Amazônia não aguentamos mais ser tratados como uma espécie de quintal do país ou como uma colônia do país. Nós precisamos reagir e eu estou hoje aqui fazendo esse protesto oficial aqui da tribuna do Senado e vou entrar com a ação no Supremo Tribunal Federal para passar limpo essa questão que me cheira a coisa ruim, porque como é que a FUNAI defende que o convênio seja feito com uma ONG e essa ONG não quer fazer o convênio formalizado transparentemente no sistema de convênio do governo federal. Então eu peço a Vossa Excelência que autorize a transcrição dos demais expedientes que estão aqui como parte do meu pronunciamento.